estamos aqui, né? Eu sou assistente social da FAFERJ e estou aqui com um grupo de alunos, né? E também de estagiários que fazem o estágio aqui, acompanhado, né, pela profissional Hélida, né? Que é assistente social também. E a gente vem, né, construindo, fazendo uma construção coletiva sobre vários temas dentro do decorrer nesse processo de alguns anos, né, aqui dentro da FAFERJ. E nesse decorrer, né, com todo o apoio do nosso presidente Rossino Diniz e toda a equipe da direção também da FAFERJ, a gente vem elaborando, né, várias propostas de projetos, várias propostas de artigos. E hoje a gente está aqui até para apresentar esse novo grupo, né, de estagiários que estão aqui conosco para fazer essa linha, né, de raciocínio desse ano, iniciando hoje, né, para esse ano. Além de ter uma proposta já definida de um artigo, que daqui a pouco eu vou deixar o colega Rafael, né, e que também eu tenho o privilégio dele ser o meu aluno, né, na universidade, e vou também dar ênfase à proposta desse mês, que é o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos estar aqui alinhando vários detalhes para que a gente possa estar construindo, né, coletivamente com todas as favelas, ou bem como algumas pessoas gostam de falar, comunidades, para que elas possam estar construindo junto com a gente essa fala, né, do Dia Internacional da Mulher. Então, partindo disso, eu vou dar a fala para Mariana, que aí depois eu vou passar para assistente social, mas vou deixar a Mariana iniciar se apresentando, falando para a gente, né, até onde ela faz o estágio, né, como ela está vendo, como eu já é o segundo vez que ela não está, na verdade, hoje, né, tem até que corrigir, Mariana, hoje a Mariana não está fazendo estágio aqui com a gente, a Mariana está como convidada, ela perguntou se ela poderia continuar com o grupo, né, e foi autorizado por toda a direção e pelo presidente Rossino. Então, ela hoje está participando do grupo, que é um grupo, além de debate, é um grupo também de estudo que nós fazemos aqui, para que a gente faça esse coletivo que chegue até as favelas daqui do estado do Rio de Janeiro. Olá, gente, boa tarde. Eu me chamo Mariana, eu estou no 8º período de serviço social. Eu, como a professora Nailza falou, eu não faço estágio aqui, né? Eu faço numa clínica de dependência química e psiquiatria, chamada Revitalis. Eu fiz os meus 2 estágios iniciais lá, em Petrópolis, e vou continuar fazendo o 3º, né? Mas eu entendi que até os meados do 6º período eu estava completamente sozinha, né, na faculdade. E aí, junto, né, com a Nailza, eu tive a grande oportunidade de conhecer esse grupo que me acolheu com carinho, com cuidado, com respeito, com aprendizado. E eu não poderia deixar de continuar. Se eu puder vir depois, inclusive, que me formar, eu acho que aprendizado nunca é demais. A gente está aprendendo todos os dias, cada um com os outros, né? Então, eu queria agradecer a professora Nailza, a Hélida, a todos os colegas que me receberam e que me dão condição até para que eu consiga desenvolver essa prática da fala que, para mim, às vezes é um pouco difícil. Então, eu queria agradecer a todos, obrigada, e vamos continuar juntos. Então, agora eu vou passar a fala para a nossa assistente social, Hélida, para estar falando para a gente um pouquinho. Bom dia, pessoal. Meu nome é Hélida Miranda Cidra, eu sou assistente social e eu fui convidada pela Nailza para supervisionar os alunos de serviço social. E eu gostaria de falar que eu acho importante, né, no Brasil,
para as pessoas que não têm oportunidade de estudar ou que acham que estão velha demais para iniciar, porque eu fui uma pessoa de formação tardia. Eu comecei a fazer serviço social já numa idade avançada. E isso prova, sim, que isso é possível, mesmo quando você está muito tempo sem estudar. Porque é só você começar, que a mente vai abrindo e você vai conhecendo pessoas que te direcionam, que te ajudam. A Anaílza foi a minha professora. Tive outras professoras maravilhosas, como a Márcia, e você consegue. É uma questão mesmo de você dar o primeiro passo, porque eu até sou suspeita para falar, porque desde sempre, mesmo antes de fazer faculdade, quando eu estava ainda no 2º grau, eu sempre tive vontade de fazer serviço social, porque eu sempre fui uma pessoa da justiça. Eu não gosto de injustiça, e no geral, né? Então eu acho que o serviço social proporciona isso. Para quem gosta desse campo, para quem fica indignada com situações, que tem a vontade de fazer diferente, de tentar melhorar, né? Porque muita gente acha que é importante também, a Anaílza sempre falou isso, me ensinou muito sobre isso. É importante você tirar o serviço social de um serviço de caridade. Nós não trabalhamos com caridade. Nós trabalhamos com políticas públicas. A gente quer fazer a justiça social chegar a quem precisa dela. Então, é importante que as pessoas ainda acham que o serviço social é ajudar, né? Quando você fala, você é assistente social, as pessoas falam, você ajuda as pessoas, né? Isso é o senso comum, a pessoa já tem isso na mente, mas assistente social é muito mais que isso, né? É uma questão de justiça. Serviço social trabalha com justiça social. Isso é importante num país onde as desigualdades sociais são tamanhas. Então é isso. Aí agora eu vou passar a palavra para o Rafael. Olá, bom dia a todas. Primeiro dizer da importância desse espaço, né, de reconhecer a FAFERJ como uma entidade representativa histórica que desde da ditadura militar vem colocando em pauta o direito das comunidades, né, da favela, como a professora se refere, e é um nome às vezes que não soa bem para quem escuta, mas de fato para quem fala com propriedade, esse ser favelado que nós colocamos em pauta todos os dias, né, porque quando nós viemos oriundos de comunidades, né, e como a maioria dos meus colegas vieram, a gente sabe que esse lugar é pertencente nosso. E aí falar depois de 3 falas muito significativas, né, eu fico meio difícil, né, falar depois da professora, da minha querida Mari Brandão, que já no 8º período, né, já com o pé pro lado de fora, né. Então é sempre um carinho e um prazer muito grande dividir esse espaço com vocês. Em dezembro do ano passado, a partir da invasão do território venezuelano pelos Estados Unidos, eu fiz várias reflexões ao longo daquela invasão, e aí troquei muito com a Hélida, com a professora Anaílza, logo em primeira mão, da necessidade da gente construir um texto inicialmente, né? Aí a professora gostou muito do texto e falou que dava para dali sair um artigo. Eu, inclusive, me senti muito honrado, né? E ser aluno dessa professora que pavimenta todos os seus dias no chão da sala de aula é um prazer gigantesco. Eu e as minhas amigas temos aqui de estar nessa composição dessa sala de aula afetiva, essa sala de aula de garantia de direito, né? Que o primeiro direito que a gente precisa ter como clareza é o direito à educação. E essa fala da Helena, dizendo que para ela a educação começou tardia, isso é inspirador, né? Que nem é muito cedo para começar,
nem é muito tarde para terminar, né? E a gente sempre está começando algo e terminando algo para começar novamente. E aí eu quero dizer que é um prazer estar com todas vocês. E aí, voltando a falar da proposta do artigo sobre a Venezuela, Venezuela, soberania alimentar, justiça social, a luta da Venezuela contra a pobreza e desigualdade. Dentro desse eixo, a gente consegue tratar problemas que são latentes para a população venezuelana, que é a fome. E mais cedo a gente falava de vários aspectos da fome. E aí lá eu acho que eles têm fome de tudo, inclusive dessa justiça social que a Hélida coloca muito bem na fala dela. E aí, num momento mais oportuno, nós vamos estar aqui discutindo a proposta desse artigo, que é pensado por mim, mas é para ser construído por muitas mãos, né? Que o serviço social é isso, é uma rede que a gente molda o tempo inteiro, né? E aí a gente vai transformando essa rede uma rede sólida. Professora, quero falar do carinho de estar aqui, dividir esse espaço com você, tanto na universidade, tanto aqui no estágio, o que a FAFERJ representa para a população do estado do Rio de Janeiro, e para além disso, que a FAFERJ está sempre de portas abertas para quem precisa do conhecimento e sempre se coloca na primeira pauta do dia em relação ao direito das comunidades ou das favelas do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos, bom dia. Agora pode dar Então, agora eu vou dar uma rodada para cada um se apresentar, pelo menos falar seu nome, né? Oi, bom dia. Meu nome é Jaqueline. Estou no 7º período de serviço social. Aqui eu quero agradecer a FAFERJ, que abriu as portas para a gente, que, nossa, nos acolheu de uma forma surpreendente. Cada estágio a gente vai aprendendo alguma coisinha. Quero agradecer aqui minha professora, que eu amo de paixão, e não querendo puxar saco, né? Porque sabe que a gente estuda. Porque se não fosse ela, se não fosse meus amigos, eu não sei se eu chegaria até aqui. E é isso. Aqui é uma mão segurando a outra. Eu acho que serviço social é muito isso, né? É aquilo, a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas a gente tem aquele poderzinho pequenininho de estar lá, conseguir te explicar o seu direito, o que você não vai ficar, você vai ser um profissional. Eu, pelo menos, quero ser uma profissional que faça a diferença no mundo, não só eu, como todas as minhas amigas aqui, eu tenho certeza disso, e vamos ser ótimas profissionais. E é isso. Muito obrigada, FAFERJ, muito obrigada, Anaílza, muito obrigada, amigos e amigas, enfim, e é isso. Bom dia a todos, meu nome é Tainá, sou estudante de serviço social, estou no 7º período. Primeiro, né, agradecer a FAFERJ novamente, como todos aqui provavelmente vão agradecer, por ter abrido as portas para nós que estamos estudando. A professora Anaílza, que tem uma paciência com todos, até na folga ela nos atende. A Hélida, nossa supervisora de campo, né, agradecer também, que está sempre disposta a atender todos os alunos, seja a hora que for do dia, né, porque a gente está sempre aqui, né, disposto a ajudar uns aos outros, né, que a gente costuma dizer, né, eu com o Rafael, que ninguém se forma sozinho, a gente costuma muito falar isso, que é importante o apoio um do outro para a gente conseguir terminar. E é isso, gente. Bom dia a todos. Meu nome é Heloísa Freitas. Eu já concluí o 8º período, porém eu não terminei o estágio. E ontem, né, para minha alegria, que eu cheguei a gritar lá em casa. Eu recebi a proposta da Anaílza para mim estar aqui hoje, dando início ao último período de estágio, né?
Então foi com muita alegria. Eu já passei por aqui no primeiro período de estágio. Foi um período muito de grande valia. Eu aprendi aqui algo que eu não conhecia. Eu sempre fui a favor da humanidade, né? Eu nunca vi o homem pela cor, pelo que tem, por onde mora, pelo que come. Eu sempre vi o homem igual. Eu tinha amigos que eram brancos e amigos que eram pretos. E para mim, eu aprendi que todo mundo é igual. Quando eu cresci mais, eu fui vendo a diferença. Mas eu, mesmo vendo a diferença, eu não tinha essa percepção. O tão ruim, né? O negro, ele passa por situações tão absurdas, porque a gente deveria ser, a gente é animal, né? E como animal pensante, a gente deveria ser melhor, né? Os bichos, eles se defendem, se defende os seus, né? Todos os elefantes, todos os... Mas o ser humano, ele não é assim, ele faz divisões. Eu não sei para aonde esse tipo de ser humano quer chegar, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum pela cor, pelo que tem, né? A gente vai chegar pelo que a gente representa enquanto ser humano. Então, a gente tem que ser mais humano e melhor, né? E eu não consigo ver o ser humano distante do que ele se propõe a fazer na Terra, né? Eu acho que a sua profissão está muito ligada a quem você é. Escolher um serviço social como profissão já diz muito sobre você, né? Diz que você quer uma igualdade maior, né? Você quer um equilíbrio no mundo melhor. E aí a gente, como assistente social, a gente consegue, através de mecanismos, né, que muitas das vezes a maioria desconhecem, né, e a gente consegue acessar para dar essa autonomia, né, enquanto uma bolsa familiar, né, de diversas, que eu agora não vou lembrar de todas, mas são mecanismos que faz você ser e estar dentro de uma sociedade com valores. Ninguém na Terra é maior ou menor. A gente só está ali naquele momento. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode estar em outro local muito maior, né? Eu desejo a vocês todas que são novas, né? Eu estou com 62 anos, tá? Eu desejo a todas vocês que vocês cresçam muito, mas que tenham um olhar de humanidade, né? Que não fique só na técnica, porque eu acho que muitos momentos a técnica ela tem que vir, mas a gente não pode deixar nunca de colocar o humano, porque é o humano que vai fazer toda a diferença. Quando alguém diz assim, Nailza é uma pessoa incrível, eu acho, tá? Eu acho Nailza assim, sabe? Uma palavra assim que define Nailza. Nailza é assim, puta que pariu, que porra de mulher porreta. Nailza é porreta. É uma pessoa que ela não fica, sabe? Nailza, eu tô precisando de ela te atende, sabe? Ela não tem um olhar acima, ela consegue vir aqui embaixo, entender o seu momento e te alavancar. Então, que vocês se espelhem, né? E que eu também, claro, que eu pretendo exercer alguma coisa aí na frente, nessa menina aqui, que ela é uma menina, né, gente? É um potencial gigante, tá? Um grande abraço para vocês. Deixa eu só alinhar aqui uma situação. Que bom, né, que na FAFERJ a gente tem secretarias divididas, né? E na fala dela me veio essa lembrança de falar sobre a Secretaria de Raça e Etnia, né? Que também todos estão
envolvidos, mas a diretora Lenilda, ela é responsável pela essa pauta, tá? Mas só para alinhar, quando a gente fala de questão, né, de cor, né, e racial, a gente aqui na FAFERJ, a gente não deixa nenhuma linha, né, passar despercebida, tá? E aí eu passo agora para a Márcia. Boa tarde a todas. Meu nome é Márcia Lima, sou estudante de Serviço Social do 6º período e para mim é uma honra estar aqui na FAFERJ. Eu fiz o meu primeiro estágio em uma outra unidade e tive a honra, né, como todo mundo fala da Nailza, eu não conhecia, mas tive o prazer de conhecer, assim, me acolheu muito bem, né, tive a honra de estar, né, com uma profissional, né, que eu sempre falo quando eu estou com outros colegas ou que me perguntam, ou que vê uma foto, e aí fala, nossa, você trabalha com a Nailza? Eu falo, é minha professora. Você conhece? Nossa, você está bem direcionada. Então eu fico bastante, assim, fico bastante emocionada em saber que estou, né, com uma profissional bem reconhecida e que através dela, né, com os ensinamentos, com as coisas tanto que ela e a Hélida passa pra gente aqui, a gente vai chegar em busca daquilo que a gente está tanto buscando, né? E para mim é um prazer também estar com o Rafael, que assim, é uma inspiração. Sempre falo para ele, ó, se eu conseguir chegar ali, já tá quer ser um cara com uma mente. André, que a gente tem uma brincadeira desde o primeiro período. Eu quero ser 5% do que a Nailza é. Pra mim me basta. Não é? Não, mas então, você quer ser 5%. Se eu chegar a 0, alguma coisa, caramba. Então, assim, é um prazer, né? Ser aluna, né? E estar aqui fazendo estágio dentro dessa unidade que é referência dentro da comunidade, né, do Rio de Janeiro, que é referência de verdade, tanto aqui no Rio, né, no município do Rio, quanto em outros estados. E aí eu fico acompanhando de outras pessoas que quando vê falam, nossa, você está muito bem localizada, está aprendendo coisa dessa, já viu foto de pessoas. Falou, nossa, você conhece fulano, você conhece? Eu falo, nossa, estou fazendo estágio num lugar legal. eu tô bem amparada de verdade, gente. Assim, para mim é uma honra estar aqui com vocês, estar fazendo parte dessa equipe aqui. Obrigada. Boa tarde, me chamo Andréia, sou aluna do 6º período de Serviço Social. Como todos já colocaram, né, eu queria agradecer muito a professora, a FAFERJ, né, que me acolheu, que está sempre de braços abertos para todo mundo que chega aqui, todos os estagiários. Eu demorei a encontrar lugar para estagiar, mas eu entendo que foi o lugar certo e na hora certa. A professora Nailza acolhe todo mundo de braços abertos, está sempre ali acolhendo. Eu me senti abraçada desde o primeiro momento que eu entrei aqui. Os meus colegas sempre, se eu tiver uma dúvida, perguntam, e entendi que o serviço social é coletivo mesmo, que a gente não consegue chegar ao final se não for pelo coletivo, que estão todos aqui, um puxando a mão do outro para não desistir, para chegar até o final. O presidente Rossino a maior experiência que a gente pode ter, porque quando a gente entra aqui para estagiar, a gente não tem um dia que a gente não venha buscar conhecimento, e a gente sai com muito mais. Porque a presença dele, da Lenilda, né, de todos os professores, da professora que também está sempre nos apoiando, passa essa segurança. A gente sai daqui todo dia com conhecimento e com a certeza que escolheu a profissão certa, para tentar fazer essa diferença
cada um fazendo a diferença, né, no mundo. Então, queria agradecer a professora, queria agradecer a senhora também, a professora Edneia, que sempre está disponível também, quando precisa, ela está ali. Então, é isso, quero agradecer vocês e espero contar com vocês até o final. Agora a gente chora, peraí. Professora, todo mundo sabe que eu falo muito, né? Mas eu acho que esse momento é um momento de agradecimento, né? E dizer que esse espaço do podcast da FAFERJ é um espaço que está em construção e que é para ser construído por todos nós, né? É importantíssimo que as favelas do estado do Rio de Janeiro possam ouvir esta voz, né? Hoje, entendendo as grandes mídias, né? Todo mundo faz um podcast, todo mundo está super antenado nas novas tecnologias e vê a FAFERJ caminhando dentro dessa perspectiva de acompanhar o crescimento também das favelas, porque a gente tem movimentos importantíssimos na Maré, na Rocinha, que são oriundos deste formato de comunicação, né? Então, é muito importante. E aí queria agradecer e parabenizar toda a sua direção na pessoa do presidente Rossino, que é um companheiro que toda vez que a gente fala que está aqui para alguém, né? Que a gente que faz política há muito tempo, e eu faço pelo menos 20 anos, e aí não gosto muito de falar, porque eu acabo entregando a minha idade, mas eu comecei nessa caminhada muito jovem, e aí de suma importância esse espaço, e esse espaço estar à disposição das favelas do estado do Rio de Janeiro. E aí eu sempre, quem me conhece sabe que eu uso essa frase para muitos momentos, mas a Andréia fez com que ela despertasse mais uma vez. E não sou eu que digo, é Maria Luísa Martinelli. A nobreza do nosso ato profissional está em acolher aquela pessoa por inteiro, em conhecer a sua história, em saber como chegou a esta situação e como é possível contribuir com ela formas de superação deste quadro. Então, e aí eu encerro a minha fala, não a minha fala, mas essa fala de Martinelli, com esse intuito, né? O nosso ato profissional é de acolher. E o sentimento hoje, e por todos os meus colegas que me antecederam, é de estar muito bem acolhido aqui na FAFERJ. Professora, muito obrigado. Só para complementar, a gente vai fazer 2 eventos, né, no Dia Internacional da Mulher. E aí eu vou falar do primeiro, que vai ser no dia 18, do 3, 9 horas, na faculdade, na Presidente Vargas, que a gente vai enviar o convite. E dia 25, a gente vai estar recebendo a colega assistente social Bianca Rezende, na apresentação do livro dela, recém-lançado lá na cidade de Niterói, na UF. Não somos invisíveis, eu acho. Não sei. Mas é isso. Eu não lembro, porque o título do livro é muito grande. Mas dia 25 a gente vai receber a escritora Bianca no lançamento do livro dela, que ela vai trazer aqui pra gente, né? Com o tema de pessoa em situação de rua e os seus tempos atuais. Tá? Então nós temos esses 2 grandes eventos que vão agitar aqui a FAFERJ no mês de março, e todo mundo está convidado. E gostaria também de agradecer o François por essa paciência, esse carinho e nos receber sempre. Muito obrigado. Deixa eu só terminar aqui, né? Além de agradecer, né? Sempre eu agradeço, né? Sou muito grata a tudo, mas uma das coisas que eu
que eu gostaria de estar falando, que além dessa professora, a diretora Lenilda vai estar também presente, né? Porque é mais do que importante essa presença dela, mas é mais do que isso, a gente quer, na verdade, atingir as mulheres da favela, atingir essas mulheres que estão residindo, moram e vivenciam dia a dia na favela. E nesse dia aqui na FAFERJ, a gente vai ter o privilégio de estar com algumas lideranças também. Eu sei que é um dia de semana, muitas mulheres, como todo mundo sabe, né, tem os seus dias de trabalho, e não podem faltar, mas vai ter a representatividade de cada um local, de repente, para poder estar aqui discutindo com a gente. Porque discutir e falar sobre mulheres dentro da FAFERJ, não poderíamos, de forma nenhuma, não discutir essa situação das favelas do estado do Rio de Janeiro, dessas mulheres que estão dentro dos locais e como é a vida dessas mulheres no dia a dia. É isso. Obrigada.